Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos um quadro novo aqui dentro do canal Virou Assunto. Nós vamos começar Isso é Televisão. E vamos falar da história da TV brasileira, de todas as emissoras brasileiras, viu? E já vamos começando pela história da TV Record. A Record, ela é uma das emissoras mais antigas em atividade atualmente no Brasil. Então hoje nós vamos conhecer a trajetória de uma das emissoras mais importantes da televisão brasileira, a Record. Com mais de 7 décadas de história, a emissora passou por momentos de grande sucesso, mas também de crises, transformações e se consolidou como uma das principais redes de TV do Brasil. Nós vamos embarcar nessa viagem incrível pela história, pelo baú da história da TV brasileira, começando pela Record. Já foi chamada de Rede Record, de Record TV, mas agora podemos chamar de TV Record, mas muitos gostam ainda de chamar de Rede Record de televisão. Hoje nós vamos vasculhar a história da TV Record. Fica aí, porque depois da vinheta tem muito mais que no Isso é Televisão. Muitos brasileiros acreditam que a emissora mais antiga em atividade no país seja a TV Globo, mas não é. A TV hoje mais antiga em atividade é a Record TV. Olha que a Record tem história, viu? A gente pode dizer que, olhando para os blocos que a gente vai abordar aqui no nosso quadro Isso é Televisão, na história da Record, houve uma era de ouro. Houve um grande incêndio que destruiu bastante parte significativa do acervo da Record, e uma nova era, que aí nós vamos falar da chegada de Edir Macedo, quando Edir Macedo compra uma parte da Record, e aí começa aí investimentos, grandes investimentos chegarem à Record, e a Record muda o curso aí da sua história, A Record poderia até ter falido, mas a chegada de Edir Macedo deu um novo ar, um novo suspiro para a Record. Vamos falar aí dessa era de ouro. A era de ouro da Record está entre as décadas de 60, de 1960 e 1970. Então tá dentro aí de 60 e 70. A Record viveu o seu período mais brilhante. Foi quando a emissora tornou-se referência em grandes programas musicais e de auditório. Foi na Record que surgiram os festivais que marcaram a história da música brasileira. E aí nós podemos lembrar que a Record revelou grandes nomes da TV, não só da TV, mas de programas de músicas, programas musicais da TV, e que se tornaram grandes cantores nacionais, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina, que depois foram surgindo e aparecendo aí em outras emissoras, mas foi na Record que eles se mostraram, Foi na Record que eles surgiram, pela primeira vez. Foi na Record que eles tiveram seus nomes, seu talento aí para o país inteiro. Então teve programas e festivais de música, atrações comandadas por grandes nomes da televisão. Isso, na época, a Record era uma grande referência quando se tratava de festivais musicais. As pessoas paravam para assistir esse pessoal aí, como Gilberto Gil, Elis Regina, Chico Buarque, Caetano Veloso, todos aí participando de festivais musicais da Record. Aí a gente pode ver que era como se fosse o The Voice da época, mas de um jeito bem simples, muito diferente desses programas musicais, desses realities musicais que nós conhecemos hoje. Agora, uma parte triste da Record. Agora nós vamos falar de uma parte triste, que foi a crise e o incêndio. Então não foi só um incêndio, teve uma crise financeira também dentro da Record.
Então, apesar do sucesso, a emissora enfrentou dificuldades, como toda emissora enfrenta dificuldade até hoje. Todas têm dificuldades financeiras, têm que se adequar, têm que tentar se encaixar financeiramente. Mas em 1966, um grande incêndio atingiu as instalações da Record em São Paulo, causando prejuízos significativos para o acervo da TV. Então, muita coisa que a Record não tem hoje na memória é por conta desse incêndio em 66, que teve aí uma perca significativa do acervo, da memória da TV Record. Nos anos seguintes, a concorrência, a Bandeirantes, outras emissoras da época, começaram a crescer, e os problemas financeiros, os problemas de dinheiro da Record, enfraqueceram a posição da Record na audiência, Era um momento que a Record tinha que investir, foi um momento que a Record sentiu ali o bolso realmente vazio, e aí a emissora perdeu a posição ali no ranking e no mercado, no ranking de audiência e no mercado publicitário, e viveu uma década de desafios. E foi no próximo bloco que aconteceu algo interessante, que é o próximo bloco, esse bloco que nós vamos comentar agora, que é um bloco da virada. Nós estamos dividindo a história da Record por bloco, Então a gente já falou do bloco, o bloco da Era de Ouro, dos programas musicais, dos programas de auditório, grandes revelações de grandes nomes, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina. Nós falamos do bloco do incêndio, onde a Record tem ali a sede em São Paulo, que era a principal, que até hoje é a principal, que foi incendiada. E aí a Record perde bastante coisa nesse incêndio, inclusive grande parte do acervo, da memória da Record. E agora a gente vai falar de uma era da virada. É quando a Record ela entra numa nova fase, que é a chegada de Edir Macedo, Então uma grande mudança ocorreu em 1989, quando a emissora foi adquirida pelo empresário e líder religioso Edir Macedo. A partir daí, iniciou-se um amplo processo de modernização. Houve investimentos em tecnologia, expansão de sinal, cobertura nacional e contratação de profissionais renomados. Até esse momento, nós vamos ter uma Record totalmente ultrapassada, vendo aí a chegada da Manchete, totalmente tecnológica, com aparelhos, moderna. Nós temos as outras emissoras se modernizando, investindo, mas com muito cuidado ainda, e aí a gente vê uma Record ultrapassada. Mas a chegada do Edir Macedo trouxe aí essa inovação em tecnologia, essa expansão do sinal da Record, trazendo afiliadas, criando ali uma Record nos estados, trazendo as afiliações da Record, e a Record se tornando uma rede. E aí que ganha a força o nome Rede Record. É a partir daí que ela se chama rede, e ela se coloca ali numa posição mais firme no mercado nacional. Agora o próximo bloco é um bloco muito bonito da história da Record, que é a disputa pela audiência. É quando a Record quer o primeiro lugar de audiência. Nos anos 2000, a Record passou a disputar posições de destaque na audiência brasileira. A gente lembra desse ranking aí da Record mostrar que tem interesse no primeiro lugar, ela escancara para o Brasil todo. Então, a emissora investiu fortemente em jornalismo, fortemente em entretenimento e dramaturgia. Aí a gente vê grandes sucessos chegando na Record, como Os 10 Mandamentos, que é um grande sucesso da Record, mas bem antes nós temos Prova de Amor, nós temos várias novelas chegando na Record, nós temos Os Mutantes, Promessas de Amor, temos outras novelas aí como Essas Mulheres e outras novelas que aqui a gente poderia falar aqui, Bicho do Mato e outras que eu tô lembrando e trazendo para vocês. Não foi só na dramaturgia, no jornalismo a Record trouxe muitos programas jornalísticos, trouxe reality shows, que aí a gente fala
da Fazenda, né, e outros programas, transmissões esportivas, que a Record chega com tudo aí, investindo em campeonatos, né? Inclusive a Record chega aí para transmitir as Olimpíadas. A Record, ela olha para outros campeonatos, até hoje a Record investe pesado em campeonatos. Quem sabe um dia aí a Record investe na Copa do Mundo, né? Ainda não chegou esse momento aí da Record. Neste último bloco nós vamos falar da Record atualmente, né? A Record na atualidade. A Record hoje, gente, é uma das maiores emissoras de televisão do país. Sua programação reúne jornalismo, esporte, entretenimento, reality shows, séries e produções bíblicas que se tornaram uma das marcas mais registradas da Record no Brasil e no mundo. São suas produções bíblicas. Além de séries bíblicas, a Record acertou em cheio produzir novelas com essa temática. E aí a gente pode dar destaque para a novela que foi exportada para diversos países, que é a novela Os 10 Mandamentos, que foi um pé no sapato da Globo. A Record conseguiu tirar a liderança da Globo, efeito raríssimo na época, mas a Record conseguiu conquistar esse grande feito, levando ao ar uma das novelas hoje que na história da Record é uma das suas melhores produções, que é a novela Os 10 Mandamentos, que aí teve uma sequência de outras novelas bíblicas de grande sucesso, mas a Record conseguiu muito mesmo com Os 10 Mandamentos, e até hoje a novela é exportada para outros países, e vira e mexe a gente está acompanhando aí uma reprise também de sucesso da novela, não só no Brasil, mas em outros países onde a novela foi vendida. Falamos da Record hoje no Isso é Televisão, da pioneira dos anos 1950 aos dias atuais. A Record construiu uma trajetória marcada por inovação, desafios e reinvenções. Sua história confunde com a própria evolução da TV no Brasil. Olha que a Record tem história, né? Vamos falar de algumas curiosidades. Rapidinho. A Record é a emissora de televisão em atividade mais antiga do Brasil. Fundada em 1953, ela continua no ar até hoje, mais de 70 anos depois, atravessando diferentes gerações e apresentando aí que a TV se reinventa, né? A Record, ela conseguiu muitos feitos, a Record conseguiu mostrar que você pode assistir TV fora da Globo, né? Que existe grandes feitos e grandes produções de qualidade fora da Rede Globo de televisão, que antes era impossível, mas que hoje a gente pode assistir reality show como a Fazenda na Record, grandes produções na dramaturgia que a Record conseguiu trazer, além das novelas bíblicas, séries, minisséries. A Record também conseguiu grandes feitos, e sem falar no jornalismo da Record, que hoje é um dos que ainda gera bastante repercussão e audiência no Brasil e fora do nosso país. O nosso programa fica por aqui. A gente vai trazer mais sobre a Record. Eu quero fazer um programa só de novelas da Record. Aí a gente vai falar de novelas, séries e minisséries produzidas pela Record. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta nosso vídeo, nos siga, comenta, faz tudo que você puder, porque no próximo a gente fala das produções próprias da Record. Por enquanto a gente fica por aqui, um beijo, um abraço no coração.